Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, a Antra, sempre ela, né, postou um vídeo no Instagram falando de quê? De quê? Exatamente, mal de gays, como sempre, aliás, né, uma fixação. No vídeo temos um desses gays que se prestam ao papel ridículo de ser pet de trans. Sabe aquele tipo de gay que pede desculpas por ser gay? Pois é, esse tipo aí. E o texto que acompanha o vídeo é esse, vou ler aqui para vocês, abre aspas. Vamos, galera branquelas. Temos muita responsabilidade sobre a nossa comunidade. A gente precisa enfrentar os nossos privilégios e usá-los da maneira certa. Muita gente sofreu para pavimentar esse caminho que nos deu muito conforto, mas a luta ainda é muito longa e a gente não pode esquecer das outras letras que enfrentam problemas muito maiores do que os nossos. Quais os problemas que os queers têm, que são muito maiores do que os problemas dos gays e lésbicas, né? Qual é o problema, por exemplo, tão grande assim que tem um assexual? Vocês poderiam me informar, por favor? Bom, eu vou colocar o vídeo aí, depois a gente vai comentando, né? Assistam, mas tome um remedinho para enjoo antes, é bom, né? Eu recomendo. Tá bom, gente? Assista aí e a gente volta. Olá, gay branca. Aqui quem fala é outra gay branca. E eu venho em missão de paz. A gente tá com um problema. Tem uma comunidade aí que eles insistem que a gente faça parte. Tá chegando junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAP+. Eu sei. Antes era tudo sobre a gente. Era parada gay. Agora é parada LGBTQIAP+. Porque a gente, gay, padrão, branca, vivendo nessa bolha, rolando aquele feed só com os boy padrão, a gente acha que é tudo sobre a gente, só tem a gente. Mas não, tem muito mais gente. Isso aí é um estudo agora, que é uma coisa nova, ninguém sabia ainda. Que a pirâmide do qual LGBTQIAP+, se ferra mais para que eu possa manter os meus privilégios. Todas as outras letrinhas, tudo aqui, ó, pra gente ficar junto aqui, ó, dançando sem camisa. Aqui em cima da gente tem um bando de hétero, mas olha quanta letrinha a gente tá pisando em cima. Qual que é o problema disso tudo? É que em 2022... tá feio pra gente, não dá mais. A gente, gay branca, a gente vai ter que assumir responsabilidades pela nossa comunidade. Você acredita, gay? Uma loucura. Força, gay branca, eu sei que juntos a gente vai conseguir. Bom, como vocês viram aí, o rapaz começa se referindo às gays brancas e se apresenta como uma gay branca. Sim, porque todo gay negro, né, é oprimido e santo, já os brancos é que são os demônios. Nem existem, sabe, aqueles gays negros privilegiados e homofóbicos, como o Fernando Holliday, por exemplo. A não ser que ele tenha virado branco e eu não saiba, né? Bom, e outra coisa é que essas pessoas deveriam parar de se apropriar do feminino, né? Mulheres devem ser tratadas no feminino, homens não. Questão de respeitar, né, as mulheres, coisa bem rara no meio queer, aliás. Mas continua. E daí ele fala de comunidade LGBTQIAP+. Só que não existe essa tal comunidade. Explico por quê. Vamos ao dicionário. Abre aspas. Conjunto de pessoas que habitam o mesmo lugar, que pertencem ao mesmo grupo social, estando sob o mesmo governo e compartilhando as mesmas culturas e histórias. Não é nosso caso. Ou população que habita um lugar e partilha dos mesmos interesses. Também não é o nosso caso. Agrupamento de pessoas com a mesma profissão, ofício ou atividade. Também não é o nosso caso. Ou conjunto daqueles que, embora vivam em lugares ou países diferentes, partilham a mesma história, cultura, hábitos, economia ou política, fecha aspas, pelo que podemos ver, não é o caso, né, da gente, né? Não é o nosso caso, somos pessoas muito diversas, com subjetividades muito distintas, né? Como pessoas assexuais e gays, por exemplo. Olha só a diferença, o que tem de comum aí? Absolutamente nada. Bom, daí ele fala do mês do orgulho LGBTQIAP+, e diz que antes tudo era sobre gays. Inclusive o nome era mês do orgulho gay. Bom, sabe por quê, querido? Deixa eu te explicar. Porque foram os gays e lésbicas que também, né, lésbicas eram reconhecidas como gays, né, lá nos Estados Unidos, que começaram tudo. Foi a Frente de Libertação Gay quem criou em 1970 a Parada do Orgulho como nós conhecemos hoje, né? Antes haviam outros tipos de parada. É por isso que se falava, né, falava antigamente, né, mês do orgulho gay, parada gay, etc. Bom, e aí vem a pior parte. Sim, tem uma pior parte. Diz a pessoa, porque a gente gay, padrão, branco, tudo no feminino, que vive nessa bolha, e aí ele sugere, né, um uso de aplicativo de pegação, né, com a mãozinha.
A ideia é transformar todo gay como sendo branco, jovem, com corpo de academia, classe média e viciado em pegação. E daí ele me surge com uma tal pirâmide LGBTQIAP+, na verdade um esquema, né, de Olimpíada de Opressão, e coloca o tal gay padrão branco lá no topo. Eu gostaria de saber onde eu, por exemplo, um homem maduro, pobre, doente, se encaixa aí nessa pirâmide. E meu esposo, um homem branco na terceira idade com Parkinson, entra aonde? E o gay que trabalha varrendo ruas aqui no condomínio, ele é jovem, magro, favelado e pardo. Pardo, para quem não sabe, é o coringa da opressão racial, tá? Se você for vítima de qualquer coisa, vira negro. Se fizer alguma merda, vira branco. A negritude ou branquitude dele vai depender da conveniência do momento. Onde ele entra nessa pirâmide aí? Mas continua, tá? Segundo ele, os TQIA+, né, se ferram mais também, para que nós tenhamos os nossos privilégios. Eu gostaria de saber quais seriam esses privilégios, né? Bom, começa que ele precisa definir o que é queer também, né? E me explicar por que a homofobia é menor dos preconceitos. O que sofre um assexual, por exemplo, né, em relação a outras letrinhas. Me desculpe a ignorância aí, tá? Se alguém souber, me diz. Eu nunca vi, por exemplo, um assexual apanhar, ser expulso de casa, perder emprego e ser morto por ser assexual. Vocês têm algum exemplo aí de algum para ilustrar aí essa ideia, esse argumento? Bom, daí ele diz que todas essas letrinhas estão ali embaixo da pirâmide para que nós fiquemos lá no topo dançando sem camisa. Perceberam? Como é a cretinice e a leviandade desse povo que nos coloca todos como no mesmo bolo, né? Perceberam que essa canalhada, né, desonesta finge que todo gay mora em cidade e frequenta baladas. Então ele diz que acima de nós tem um bando de héteros, mas abaixo tem um monte de letrinhas e tal. Mas ele novamente se esqueceu que junto dessas letrinhas que estão ali abaixo, segundo ele, tem um monte de hétero. Aliás, a bolha queer é a forma encontrada para incluir heterossexuais na sopa de letrinha, né? Nessa sopa aí de opressões, na Olimpíada de Opressões, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa. A maioria dos gays sofre homofobia desde antes de descobrir-se gay, em casa, na escola, no trabalho e tal. Eu não tomei tapa na cara de PM para agora um pet de trans vir me dar lição de moral. Né? E quanto à Antra, é engraçado, né, que tem tempo para falar mal de gays, mas deveriam gastar melhor esse tempo falando sobre os problemas das outras trans, né? Afinal de contas, gente, o tempo que essa associação gasta, essa associação de travestis, né? Gasta querendo regulamentar nossas prioridades, nossa luta, deveria gastar tentando resolver seus próprios problemas, né? Engraçado porque a Antra nunca fala nada sobre a cafetinagem que impera no país todo, que já teve até CPI. Aliás, a Antra gosta muito de homenagear, né, aquela tal Luana Muniz, que já faleceu, inclusive, que era descrita como dona de todo o patrimônio da Augusto Severo a Mendiçá, numa clara alusão às principais ruas de prostituição de travestis na Lapa, Rio de Janeiro, e também à sua função de cafetina e protetoras das travestis que lá trabalhavam. Inclusive, havia denúncias de que muitas dessas eram menores de idade. E vocês, gays e lésbicas, principalmente os jovens, parem de se sentir vergonha de ser quem são. A sociedade cristã homofóbica sempre nos impôs essa vergonha. Não permitam que a seita queer agora regurgite isso novamente, né? Vocês não devem nada a ninguém a não ser a vocês mesmos. Lutem por suas vidas, por suas realizações e principalmente por sua dignidade. Não façam como esse rapazinho aí que vendeu a dignidade dele por uns likes ou alguns biscoitinhos da seita queer. Não permitam que esse tipo de discurso corrompa a autoestima de vocês. Nessa sopa de letrinha aí, são os gays as maiores vítimas de assassinato. Que privilégio é esse? Apontem aí esses privilégios que gays têm. Fiquem com as suas gincanas de opressão fictícias e deixem jovens e gays e lésbicas em paz. Aliás, tem uma outra coisa muito interessante nisso tudo, é que a Antra faz esse estardalhaço todo, fala todas essas coisas, nos ofendem e não tem um. Você não vê um desses grandes militantes, né, dessas pessoas que estão aí à frente de associações, né, de grupos,
de fundações, eles não falam absolutamente nada, ficam todos de cabeça baixa, né? Não se sentem sequer ofendidos. É impressionante a covardia, o servilismo dessas pessoas. É por isso que eu não me associo a ninguém. É por isso que eu prefiro ficar aqui sozinho. Bom, gente, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo e sem medo. Era isso, e até amanhã.